encontrarás de quê? De bom. Mas o desejo tenho de quê? De ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos de novo? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de quê? De ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Diga isso. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e do partilhar do pão. Você prestou atenção nessa letra? É uma oração que você está dizendo para Jesus tirar o seu orgulho. É uma oração que você está dizendo assim: tira, Jesus, de mim a dureza do meu coração. Porque de joelhos eu imploro, Jesus, olha para mim como eu sou. Eu não tenho nada para dar, Jesus, mas a tua graça joga a minha carne ao chão. Então me ensina, Jesus, o valor da comunhão. Me ensina, Jesus, o valor do beber do vinho e do partilhar do pão. Me ensina o valor dessa comunhão. E eu quero que você diga mais isso mais uma vez. Diga assim: ah, Jesus. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e do partilhar do pão.
Ah, pastora, mas a senhora cantou o final diferente, né, da música lá. O problema é meu. A música quem canta sou eu canto do jeito que eu quero. Glória a Deus. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pode ficar mantendo aí, os músicos podem ficar por aí. Vocal também fica por aí, coloca um banquinho aí. E eu quero que você abra a sua palavra, sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aí? Amém. Quem não está com a Bíblia aí de papel, abre aí teu celular. Mas coloca ele no modo avião. Por quê? Para não ter distração. Para você ouvir realmente o que Deus tem para falar para você hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Cantares de Salomão. E já eu digo o capítulo. Mas antes, na palavra de Deus, em Mateus 18, diz assim: tudo que ligardes na terra será ligado aonde? E tudo que desligar na terra, no caso, será desligado aonde? Não, vamos lá, igreja. Não sei que vocês estão procurando aí, mas vamos de novo. Tudo que eu ligar na terra será ligado no... E tudo que eu desligar na terra será desligado no... Então a gente vai fazer um combinadinho hoje, tá certo? Porque aqui está dizendo assim: tudo que ligardes. Então tá ligado. Eu tô ligado, você tá ligado hoje? Então o combinadinho é o seguinte: toda vez que eu disser tá ligado, você vai bater palma aí e vai fazer Combinado? Por quê, pastora? Porque talvez o teu irmão aí esteja distraído. Aí quando você bater a palma, ele... Oi, eita, vou me ligar de novo. Vamos lá, combinadinho? Tá ligado? Ah, não, foi muito ruim. Vai de novo. Tá ligado? Ai, toda vez que eu disser tá ligado, se lembre, viu? Bata a palma e diga pra gente se ligar mesmo. Combinado, né? Amém. Então, Cantares de Salomão, capítulo 2, e versículo 8, que diz assim: escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como um corço, como um servo jovem. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno já passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Amém? Hoje é o tempo de cantar. Você crê nisso? Amém, igreja? Eu gosto que vocês interajam comigo. Então, quando você alguma coisa perguntar, você fala, viu? Em nome de Jesus. E essa palavra, ela me traz lembranças de quando eu era pirrainha, né? Criancinha. E eu sempre ouvia meu pai colocar lá no tempo ainda era um disco de vinil ainda. E ele colocava na vitrola. Acho que os jovens não sabem nem o que é isso. Mas hoje é vintage, né? Então ele colocava na vitrola uma música que falava sobre essa passagem da Bíblia. Tá indo? Cantava assim, acho que você não vai saber não, mas dizia assim: desperta, querida minha, e vem cantar comigo também. As flores já começam a brotar. Ó os velhos de plantão. Eita! A invernada já passou, a chuva também já se foi.
É tempo de cantar louvor, sim, cantar. Gostei, vai de novo, vai de novo. Desperta, querida, me vem cantar comigo também. As flores já começam a brotar. A invernada já passou, a chuva também já se foi. É tempo de cantar louvor, sim, cantar. Tá rindo, né, pastora? Eu sei que tu escutava lá da tua avó, bisavó, né? Ela tá rindo assim, mas ela não escutava. Gente, tem muita gente aqui, quem escutou essa música, hein? Foi lá no baúzinho, não foi? Recuperei. Hoje a irmã dizendo, pastora, é isso aí. Gente, eu, através dessa palavra, eu viajava nessa música e dizia, meu Deus, ele está falando para quem? E eu não tinha entendimento ainda, né? Mas aí, quando eu fui crescendo, fui tendo entendimento mais da palavra, e eu fui estudando. E esse é um livro poético. É um livro que poucas pessoas pregam na igreja, porque a maioria fala desta palavra ou deste livro em casamentos, ou em tempo de namoro. Não sei você, mas o meu amado Lovinho, te amo, ele mandava um bilhetinho, mandava Cantar de Salomão para mim, né? Lógico. Então pega a dica aí, quem é solteiro, quem é casado também, viu? Pegue aí, leia e mande para sua amada. Agora entenda primeiro, né? O que quer dizer para você poder mandar. E esse livro, ele não é apenas só poesia. Ele fala sobre o amor humano também. Mas ele é um retrato poético do relacionamento com o noivo. E quem é o noivo? Não, quem é o noivo? Que é Cristo. E a noiva somos nós, a igreja. Então nesse capítulo 2 nós vemos um diálogo de amor. E no versículo 8 a noiva declara bem assim: esta é a voz do meu amado. Eu quero que você observe bem, imagina na tua mente. Olha para o cenário. A noiva está dentro de um quarto trancado. Ela não consegue ver o seu amado de jeito nenhum. Por quê? Porque as paredes a separam dele. Porém, mesmo trancada, ela consegue ouvir a voz dele. No meio do barulho desse mundo, em meio a tantas vozes que tentam nos confundir, ela consegue distinguir com precisão a voz do seu amado. Eu não sei você, mas quando eu estou dormindo ou estou meio sonolenta e entra alguém no meu quarto, seja meu marido ou meu filho, só pelos passos eu sei quem é. Toda mãe sabe quem é, tenho certeza disso. Não sei se o marido ele consegue identificar. Mas se eu estiver lá no quarto e alguém entrar, acender a luz, do jeito que acende a luz, do jeito que anda, do jeito que pega as coisas, do jeito que joga, eu já sei quem é. Se é Lucas ou se é Leandro. Um dos dois. Até a minha mãe, se entrar no quarto, eu já sei quem é. Por quê? Intimidade. Aí você, já estou entendendo, pastora. Intimidade. Porque ela reconhece. Porque essa noiva desse livro, ela diz que reconhece a voz do amado dela. Porque a voz de Deus é indescritível. Não há ser humano que consiga explicar a voz de Deus. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. E você diz, como é que eu escuto a voz de Deus? Eu não sei te explicar. Eu só sei que eu já ouvi. Ah, mas eu não acredito. Ah, problema teu. Problema teu se tu não acreditar. Eu acredito porque eu ouvi.
E eu desejo muito que você escute, porque não tem igual. A voz dele é marcante. Quem já ouviu uma vez, nunca mais esquece. Não tem como esquecer. A voz de Jesus não gera dúvidas. Não tem como você duvidar. Quando Deus fala, o coração encontra paz e certeza. A voz dele arranca todo medo. Ao contrário de muitas pessoas, quando ouvem alguma voz, elas sentem medo. Essa não é a voz de Jesus, se você sentir medo. Ah, pastora, mas eu posso escutar a voz de Jesus e sentir medo também? Quando você escuta, você fica assim, pensando: quem é? Quem é? Aí tenta ouvir de novo. Quando você ouve, você não tem medo, você tem paz. É diferente. Porque a voz de Deus, ela penetra na tua alma. Não tem como você dizer que não é a voz de Deus. Sabe, eu escutei essa semana, até foi Bela que me enviou o vídeo. Obrigado, Bela. Você nem sabia, mas aquele vídeo colaborou para essa mensagem. E eu gosto muito quando Deus usa outras pessoas para ser instrumento na minha vida. E essa semana eu escutei um testemunho de uma cantora, que eu admiro muito ela. Admiro pela perseverança dela, pela intensidade dela com Jesus. E ela disse assim, até escrevi para não esquecer: longe de Deus, eu era dominada pelo medo. Vê o que ela está dizendo? Longe de Deus. Eu era travada pela timidez, refém do pessimismo, e muitas vezes me faltavam as palavras. Eu me sentia paralisada. E quando ela falou isso aqui, eu fiquei: mas quem é que de nós nunca sentiu assim? Nunca se sentiu assim? Eu já me senti assim várias vezes. Você já se sentiu? Tem alguém que já se sentiu assim? Levanta a mão. Todo mundo, porque somos seres humanos. Quando nos afastamos da fonte da vida, que é Jesus, esse mundo, ele nos esmaga. O medo, ele vem batendo a porta e vem trazendo a timidez. E essa timidez nos cala. E o pessimismo, ele tenta roubar a nossa esperança e nos leva para longe do Pai, que é Jesus, até a gente ficar sequinho. E a gente vira refém, mãe, das nossas próprias fraquezas. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Tá ligado? Eita, foi ligado demais agora. Isso aí, mano. Ela bateu logo para um montão logo para despertar. Mas aí ela completou essa frase com uma chave espiritual que todos nós precisamos para virar essa chave hoje. E eu quero que você escute isso com atenção. E ela dizia: mas quando eu passo tempo com Deus, quando eu mergulho na presença dEle, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa mais criativa, Diego. Eu me torno uma pessoa ousada, destemida, com força, com coragem. E quem já se sentiu assim? Com Deus. Às vezes a gente diz assim: eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. Mas quando a gente mergulha na palavra, quando a gente entende a palavra, Deus te dá ousadia, porque você tem certeza de quem você está falando. Quando você passa por algo na tua vida, que você tem um testemunho para contar, você vem contar com certeza, porque você passou por aquele testemunho. Quando Deus te curou, você tem certeza que foi Ele que te curou, e você chega aqui e conta ousadamente. Sabe o que é isso? Intimidade. Quer ser uma pessoa melhor? Quer vencer os travamentos da sua mente? Gaste tempo com Jesus.
Gaste tempo com Deus. É na presença dEle que o medo morre e a nossa melhor versão, ela ganha vida. Porque eu, irmão, tu acha que eu sou boazinha? Vem morar comigo. Sou tão boazinha. Mora comigo. Acorda comigo. Eu não sou boa. Quem é bom é Jesus em mim. Quando o pastor Leandro, ele sempre diz essa frase: quando você enxergar alguma coisa boa em mim, não sou eu, é Jesus. E o de ruim sou eu mesmo. É minha carne falando. É isso. Sabe qual é o maior desafio de nós hoje, igreja? É que o inimigo das nossas almas sabe o poder que há no lugar secreto. E ele investe pesado para você não conseguir ir para esse lugar. E por isso a estratégia dele, qual é, pastora? É encher a tua mente de barulho, para que você não consiga ouvir a voz de Deus. Mas quem passa tempo com o Senhor desenvolve o que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Jesus confirmou isso séculos mais tarde no Evangelho de João, ao dizer, sabe o que? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As ovelhas seguem o seu pastor porque ela reconhece a voz dele. Vamos fazer uma coisa? Preste atenção. Faça tudo o que eu falar. Certo? Sim? Não, vai. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Todo mundo me escuta assim? Faça tudo que eu... Não, bora de novo. Faça tudo que eu... Pegue as suas mãos. Levante. Bora lá. Pega as suas mãos. O outro tá aqui. O bom é saber onde é a nuca. Eu não entendi. Porque eu disse assim, né? Façam tudo que eu. Aí eu disse, coloque a mão na. E por que alguns colocaram na testa? Colocou na testa, não foi, pastora? Foi não? Na nuca, não foi? Sabe por quê? Porque a gente é mais propenso a fazer o que a gente vê do que o que a gente escuta. Ei, eu quero te dizer uma coisa aí para você hoje. Vai, meu filho. Eu quero dizer algo para você hoje. Fica com aquilo que Deus te falou. Você pode aplaudir a Ele, aplauda Ele. Então o mundo está dizendo para você botar a mão na testa aqui, ó. Enquanto Deus coloca aqui na nuca, aí tu, oi, na nuca ou aqui? Aqui. Fica na dúvida não, irmão. Quando a voz é de Jesus, você sabe onde é nuca, você sabe onde é testa. Não se confunde. A voz de Deus ninguém confunde, porque ela é indescritível. Ela é uma voz tremenda. Ela é uma voz inconfundível. Essa é a voz de Deus. Agora você vai prestar atenção, né? Aonde fica a nuca, né? Vamos ver se prestou? Pega a mão de novo. Coloca agora a mão na nuca. Agora todo mundo acertou.
Sabe por quê? Porque quando a gente manda você fazer a primeira vez, você está meio distraído. Aí quando a gente manda a segunda, você, agora sei, Jesus. Sabe quando é que acontece isso? Quando Jesus diz, faz isso, aí você diz, vou para esse lado. Eu acho que é esse lado. Aí Jesus, mas eu não te disse que era aquele lado de lá, abençoado. Aí tu aqui quebra a cara. Aí na segunda vez Jesus diz, é aqui. Eu disse, agora eu não erro mais não, eu vou para lá. Ei, mas não erra da primeira vez não. Acerta da primeira. Porque o seu coração ferve, queima quando você escuta a voz de Deus. Tá ligado? Não, acho que alguém tá mais ligado que os outros. Tá ligado? Agora. Ainda no verso 8, ela, a noiva, diz assim: ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. Os montes e as colinas, na poesia bíblica, representam os obstáculos. Então o noivo, ele não vem caminhando, minha igreja. O noivo, ele não vem desanimado. O noivo, ele vem saltando para o amor da vida dele. Nenhuma barreira é alta demais para Jesus. Ele vem ao encontro da noiva. É igual você, meu querido amado. Quando você tem a sua namorada no início, você salta os montes, você pega o ônibus BRT, você pega o ônibus Pelópidas, salta, pega de novo, aí vai, pega o quarto ônibus, o quinto, o sexto, até se encontrar com a sua noiva. Assim é Jesus. Talvez o obstáculo que você esteja colocando hoje, Jesus já disse que obstáculo que nada. Eu passo esse obstáculo e eu vou ao teu encontro. Talvez você esteja dizendo assim, ah Jesus, mas eu tenho ansiedade. Jesus está dizendo, que ansiedade que nada. Eu passo isso daí, eu te encontro. Ah, mas eu tenho depressão. Que depressão que nada. Eu pulo isso aí e eu te encontro e não tem mais depressão. Ah, mas eu tenho câncer. Que câncer que nada. Eu passo isso aí, pulo e vou ao teu encontro. Oh, reinaia sobre canara labaxê. Não há barreira alta demais para Jesus. Para o Senhor não existe impossível. E o que parece um monte para você é apenas um degrau para Jesus. Ele salta por cima de todas as impossibilidades humanas. Ele vence qualquer distância que você acha que é distância, para alcançar o coração de quem quer buscar. De quem está dizendo assim, talvez você chegou aqui assim hoje, ai, meu coração está tão vazio hoje, Jesus. Talvez você veio no caminho dizendo assim, eu vou lá naquela igreja hoje, eu vou ver como é. Aí viu logo uma parede preta. Glória a Deus pela parede preta, porque foi Jesus que fez as cores, né, Patrick? Né, Su? Foi Deus que fez todas as cores. Aí talvez você chegou aqui e achou estranho. Ah, mas as outras igrejas é branca. E qual o problema? Pode ser verde, azul, amarela, roxa. Para seu conhecimento, a igreja do Satanás é branca, viu? Branquinha, branquinha. Ah, mas aqui é preto. É preto porque tem uma logística, meu amor. Tem luzes. E as luzes têm que ficar bem visíveis. É tudo tecnologia. Não se prende a isso. Não se prende ao teu religioso. A tua religiosidade. Que não é tua. Vai sair hoje em nome de Jesus. Porque a Cristo é o tema, não tem religiosidade. Ela tem Cristo que transforma, que renova, que aviva, que levanta, que direciona para o céu. Aqui tem palavra, você vai encontrar a palavra de Jesus. E ela continua lá no versículo 9, dizendo, o meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. A gazela e o corso são animais bem conhecidos. Sabe pelo quê? Pela sua velocidade. Eles não andam devagar. Eles saltam sobre os montes com agilidade. Agora repare
a autoridade com que essa noiva está falando. Ela não diz, eu acho que ele é. Não. Ela está dizendo, ele é como. Sabe por quê? Porque ela conhece o noivo. Ela tem tanta intimidade que dá as características exatas do noivo. Será que você aqui hoje consegue dar as características exatas do teu noivo, que é Jesus Cristo? Você já parou para pensar assim? E você dizer, Jesus, eu queria sentir teu cheiro. Porque Jesus, ele tem cheiro. Você já parou para dizer, Jesus, eu queria ouvir tua voz, eu nunca ouvi. Ou se eu já ouvi, eu quero ouvir de novo, Jesus. Qual a sua constância de intimidade com Cristo? Você hoje seria capaz disso? De dizer a característica dele, porque você já sentiu, não porque alguém já falou. Porque é muito fácil alguém dizer quem Jesus é. E eu pego muito no pé aqui do pessoal e eu digo assim, quem Jesus é? Aí você vem dizer para mim, ele é tudo. Né, pastora? Ele é grande, ele é maravilhoso. Está escrito na palavra. Já está escrito lá. Você só está repetindo o que está escrito lá. Agora eu quero saber quem é Jesus para você. Porque você só está repetindo o que está lá. Mas ele cura. Certo. Tu está dizendo que ele cura porque tu já viu alguém curado. Alguém também disse que ele é cura. Mas eu quero saber quem é Jesus para você. É totalmente diferente. E é uma pergunta que muita gente não sabe responder. Até está lá no íntimo querendo sair, mas ela ainda não sabe responder isso. Jesus, ele é único para você e para mim. Mas o que você vive não é igual o que eu vivo com Jesus. Então o meu Jesus, ele é tremendo, maravilhoso, fiel, digno, maravilhoso, igual ao seu. Mas igual à sua experiência, ele é do jeitinho que você conhece ele. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te esperando hoje, para a gente ter aquele relacionamento que você só fala de boca. Você só diz, eu começo hoje, Jesus, meu relacionamento contigo. Aí tu te distrai. Por quê? A voz do mundo vem para te confundir e te distrair. Não dá para ser íntimo. Escuta bem isso, presta atenção. Não dá para ser íntimo de Jesus só no domingo. Não dá para ser íntimo de Jesus quando você só quer encontrar ele na quinta-feira. Não dá para ser íntimo de Jesus você encontrando Jesus só no Dunamis. Não tem como. Porque eu sou íntima do meu marido, eu sei os gostos dele e nem todos. Mas eu sei de muitos. Sei os defeitos, sei as qualidades e algumas. Você, se caso, você não vai descobrir tudo não. Aí tu conhece quem está perto de tu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas, se tiver hoje um autor de um livro que você admira, estiver do teu lado, tu vai procurar a informação dele, comprando o livro dele e ele do teu lado, e tu lendo o livro dele, em vez de falar com ele? A gente vai preferir falar com ele, né? Porque ele está do nosso lado. E por que é que a gente só quer saber de informações de Jesus? Ele está aí do seu lado hoje, está do meu lado. E porque a gente só quer saber da informação, fale com ele.
Pergunte a Ele. Queira sentir o cheiro dele, porque Jesus é cheiroso. E o cheiro dele, quem já sentiu, eita, tem igual não. Sabe, essa semana eu estava orando, e aí de manhã cedinho eu falei assim com Jesus: olha, Jesus, eu queria sentir algo diferente hoje. Porque assim, é muito bom quando as pessoas, elas são usadas para falar conosco, porque o Senhor usa elas para nós. Mas eu gosto de falar contigo assim, tete a tete. E o Senhor sabe disso. Então eu gosto muito de ouvir a sua voz, porque eu não vou ter dúvidas. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo. Agora eu quero estar atenta para ouvir a tua voz. Eu disse: hoje o meu dia começa, Jesus, mas eu já entreguei o meu dia a tu. Porque se eu não tivesse acordado, nem aqui eu estaria, só estou porque o Senhor permitiu. Então eu já entreguei o meu dia. E eu comecei dizendo a minha famosa frase: hoje é um ótimo dia para acontecer milagres. E acredite, não é que aconteceu? Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente chega: Jesus, senta aqui do meu ladinho, vem cá que eu quero te contar uma história. E aí eu comecei a falar com Jesus. Falei mais e mais e mais e mais. E aí fui fazer minhas coisas. Aí fui fazer almoço, lavar roupa. Lavar um pouquinho de roupa, né? E para quem sabe, calma, Manu. Eu estou com 8 meses agora de cirurgiada. Quem não sabe, eu passei já pelo 3º câncer. E o último foi um câncer no externo, no osso do externo. E teve que retirar 10 centímetros do meu osso. Que agora não tem mais esse osso. Eu tenho um implante. Então não posso fazer muito esforço. Mas aí a gente vai, né? Como a gente é elétrico, a gente não para, então a gente continua. E aí eu comecei a fazer o almoço. Aí quando foi um tempo, uma horinha, aí eu me lembrei. Eu disse: eu vou ligar para Inho, porque eu vou pedir para ele trazer milho. Porque eu amo milho, né? Comida de milho é muito bom nessa época. E eu disse: eu vou ligar para ele para trazer milho para mim. Para eu fazer uma receita que está guardada faz tempo. E eu estou com vontade de fazer essa receita. Mas só presta se for com milho de verdade. Aí eu liguei para ele, mandei um zap, né? Aí eu disse: traz milho. Aí ele falou: oxe, já estou no caminho de casa. Já estou bem pertinho, já. Não tem nem milho no caminho, não tem como comprar não. Aí eu também, tá bom. Mas como a gente é filhinha de papai, ele dá os mimos a gente, né? Aí de repente, Leandro chega com o quê? Não foi só com um pouquinho de milho, foi com uma mão de milho. Uma mão de milho tem quantos milhos, gente? Tem quantos? 50. Jesus só manda de muito, manda de pouquinho não. Aí lá vai eu: eita glória, eu vou fazer minha receita. Eu nem precisava de muito milho não, Jesus, era só um pouquinho. Aí eu comecei, vou desbulhar, né? Comecei lá, desbulhando milhinho por milhinho. Aí chega minha mãe: tu vai desbulhar isso tudinho, tu sabe que tu não pode, tu vai forçar. E eu aqui, continuei. Aí eu vou fazer a receita. Peguei a receita. Qual era a receita, pastora? Estou curiosa. Era uma pamonha de cuscuzeira. Se você nunca fez, faça. Porque leva meia hora a pamonha, Emerson, fica top, com queijinho por dentro. Eita, é de se acabar. Mesmo assim, chega, te deu vontade, não foi, de comer agora? Aí eu fui fazer. Só que aí eu disse: vou pegar logo uma panela grande e vou colocar um bocado de milho para cozinhar. Porque eu já faço os milhos cozinhados. E aí eu também já faço a pamonha de cuscuzeira. Aí botei um bocado de milho, fui fazendo. Aí fiz a receita, beleza. Aí terminei a receita, olhei para lá, ainda tinha tanto milho. Sabe uma coisa? Vou fazer um bolo.
Um bolo, nunca fiz bolo de milho. Aí eu disse, "Oxe, minha avó fazia, minha tia fazia, todo mundo fazia. E eu nunca fiz, vou fazer agora. Pega a receita também, bora, outra receita." Aí comecei a fazer, tão fácil, minha gente. Tudo liquidificador, rapidão. Oxe, meu Deus. Aí peguei e fiz. Aí eu olhei de novo. Menina, esse milho não acaba mais não. O que eu vou fazer? Já sei. Vou fazer milho assado. Aonde? Na airfryer. Com a manteiguinha assim. Eita, menino. Botei manteiga. Botei lá na airfryer. Você já está dizendo, mas a pastora nem me convidou. Ah, menino, o problema é meu. Oxente. Aí lá vai eu com milhinho, manteiga. Botei os 4, 5 milhos na airfryer. Aí comecei, digo, eita, o povo hoje vai se fartar de milho. Aí eu, meu Deus, mas ainda tem milho. Aí eu disse, eu vou descascar tudinho. Comecei descascando. Ainda tinha bem uns 10. Aí eu fiz, conclusão. Eu fiz com 40 milhos. Eu fiz milho cozinhado, milho assado, pamonha de cuscuzeira e ainda fiz um bolo de milho. Que bolo, minha gente. Você não tem noção. Um bolo de milho com queijo coalho por dentro, derretendo assim. Ixi, meu Deus. Foi uma delícia. Qualquer dia eu lhe chamo, pastor, quando eu fizer de novo. Ele já está olhando para mim assim, nem me chamou. Aí sobraram quantos milhos? Não, vai, igreja, que preguiça, vai. 10 sobraram. Aí eu, acho que eu não vou fazer mais não, 10 ainda. Eu já fiz tanta coisa, trabalhei a tarde todinha. Aí eu peguei, olhei assim. Aí tem minha funcionária lá em casa. Aí eu disse, olha, tem 10 milho aqui. Tu vai comer milho cozinhado, vai comer milho assado, vai comer do bolo, vai comer da pamonha. Mas tu vai levar 10 milho para casa. Elô, glória. Eita, que foi bom demais. Aí deu os 10 milho. Aí meu dia foi proveitoso. Foi um dia bom. Trabalhei, fiz tudo direitinho, né? O que eu queria, as receitas que eu queria. Aí no final, aí eu até filmei o bolo. Menino, o bolo ficou muito lindo. Aí peguei do forno, tiradinho assim na hora. Botei, eu digo, vem gente. Aí pega os pratos. Aí eu toda feliz, né? Porque tinha feito bolo. Aí cortei o bolo assim, fui colocando no prato de cada um. E o sorriso de cada um aqui, ó. Aí comia, eita, tá bom demais. Aí todo mundo elogiando. Aí eu, glória. Mas pastora, será que contou essa história todinha? Eu ainda não entendi. Calma, vou chegar lá. Aí, fui dormir. Pensando, menino, hoje foi um dia de milagre mesmo. Consegui fazer tanta coisa. Eu pensava que eu não ia nem conseguir. Porque, pastora, eu desbulhei 50 milho. Tu tem noção que é isso? Foi um exercício. Foi valendo, Manu. Meu braço doeu o resto do dia todo, né? Doeu que só. Mas fiz. Aí fui dormir. No outro dia. Aí eu de novo, Jesus. Oração de novo, né? Meu dia proveitoso. Tarará, tarará. Aí botei meu cafezinho na mesa. Quem não gosta de café, já para todo mundo saber. Não gosto de café. Eu gosto de leite e fé. É mais leite do que café, entendeu? É uma misturinha. Aí eu peguei, sentei na mesa, fui ler a Bíblia. Aí de repente, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E começou a dizer, lembra de ontem? Os 50 milhos que tu descascou? Eu quero dar uma lição para você. E eu peguei um caderno e imediatamente comecei a escrever. Quando o Espírito Santo falar para você, pegue, anote, escreva. Porque isso vai servir de testemunho para você, para os seus filhos, para a tua geração. E eu comecei a escrever e o Espírito Santo falando no meu coração, dizia, lembra daqueles 50 milhos que tu descascou? Lembra daquela receita que você estava mantendo ela lá engavetada? Que você só ficava na vontade de fazer?
A Bíblia é a tua receita. Diz a minha igreja que a Bíblia é a receita deles. Qual é a receita que você ouviu, mas ainda não está praticando? Qual é a receita que você já pegou, já leu ela, mas você já deu vontade de praticar, mas você, faço, não faço, faço, não faço. Não, vamos deixar para depois. E o Espírito Santo está te convidando hoje para você começar a praticar essa receita que está aqui dentro. Porque essa receita que está aqui dentro é no teu financeiro, é a receita de como você se comporta com o seu marido. Porque aqui diz: para de ser rixosa, briguenta, faladeira. Aí os homens falam Jesus, né? Mas não faço isso não. Quando você está dizendo fala Jesus, você está apontando o dedo. Vou dar só uma diquinha para você. Esse fala Jesus que você está dizendo fala Jesus para ele. Está apontando o dedo, que o erro é dele. Mas se lembre que ele é sua carne. Quando você está apontando o dedo para ele, tem 4 apontando para você. Tem receita aqui para filho. Tem receita aqui para marido. Como se comportar. Como ser a cabeça da casa. Tem receita aqui para você ter amigos. Tem receita aqui como você vem para o altar. Tem receita aqui como você deve gerir a sua empresa. Tem receita aqui como você deve entender que você é filho e filha de Jesus. Tem receita aqui para tudo. Aí o Espírito Santo começou a dizer isso para mim. E minha pretensão era só fazer uma pamonha de cuscuzeira. Aí o Espírito Santo fala de novo. A sua pretensão era só fazer uma pamonha de cuscuzeira. Mas Deus te deu capacidade para fazer além de uma pamonha, porque tinha milho no saco. E quanto mais milho Jesus te dá, Ele está dizendo: eu te capacito, eu te capacito. Desespulha aí os milhos. Vai, tira a casca, porque você vai servir um por um. Quantos milhos Jesus já te deu? E você está entendendo, não é sobre milho. E você não descascou nenhum. Deus, Ele te dá ousadia. Ele te capacita conforme a sua busca. E enquanto as pessoas esperavam da minha família que tudo ficasse pronto, e o Espírito Santo me lembrando e disse assim: quando você se posiciona para fazer, eu te encho. Mas eu te encho tanto que eu transbordo. E quando você transborda, quem está perto também recebe o transbordo. Ei, era 40 milhos. Aí Jesus faz assim: dá 10, porque eu já te dei 40. Agora transborda para os 10, para a casa daquela outra família, porque tu vai alimentar eles também. Quem você está alimentando? Meus irmãos, Deus usou a minha cozinha para me dar uma chave profética. E quantas mulheres aqui lavando prato, lavando roupa, varrendo a casa, Jesus já falou com ela. Ou até mesmo você dirigindo na rua, fazendo seus afazeres no seu emprego, Jesus já falou com você.
E eu quero entregar essa chave aqui hoje para você. E o Espírito Santo dizia: a receita é a Bíblia, o mapa, o direcionamento, o tempo do cozimento do fogo lá, que você colocou a pamonha, que você colocou o bolo, que você colocou o milho. É o tempo do seu preparo no secreto. É o tempo você estudando. É o tempo que você se entrega, se permite e vai sendo moldado pelo fogo do Espírito Santo. Ei, mas tem a hora de tirar do forno. Aí o Espírito Santo até falava: quando você tira do forno, é o momento do seu posicionamento, de colocar a cara para fora agora. Ei, mas ainda teve também o cortar do bolo, o cortar da pamonha, o cortar dos milhos. Aí o Espírito Santo ainda continuou falando, dizendo assim: é o quanto você alimenta os outros com a palavra de Deus. E na hora eu me lembrei dos pratos vazios, vindo para o meu encontro, eu cortando o bolo e entregando o bolo. Aí Jesus está dizendo para você: tem prato vazio perto de você. Quem você vai servir hoje com o transbordo que eu já te dei? Ei, o milho, o bolo, a canjica, a pamonha, seja lá o que for, espiritualmente você tem que ir buscar. Você tem que ter seu posicionamento, o direcionamento de Deus, o tempo da espera. Mas o tempo da espera já foi. Agora é a hora de você servir o prato de quem está com fome. Tem muita gente lá fora com fome. E eu não estou falando de fome de alimento não, viu? Eu estou falando do alimento do céu. Eu estou falando da fonte da água da vida. Eu estou falando do pão que vem do céu. O Espírito Santo está dizendo a você: eu te dou todas as ferramentas, eu te dou todas as receitas. Por que é que você ainda não foi fazer? A palavra de Deus, ela traz saúde ao corpo. Preste bem atenção nisso. A palavra de Deus, ela traz saúde ao corpo. Como assim, pastora? Ei, essa Bíblia aqui fechada, ela é um livro. Mas ela aberta é uma máscara de oxigênio. Tem gente que não consegue respirar, você não está entendendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia está fechada. Mas todas as vezes que você abre essa Bíblia, tem um oxigênio lá para você. Então se você estiver deprimido, com ansiedade, com alguma doença, ei, teu oxigênio está aqui. Quantas vezes eu na minha enfermidade, que não é mais minha, ela já se foi, mas quantos dias eu dizia: Jesus, hoje eu preciso respirar, vamos lá. Aí eu abri aqui, aí Jesus falava comigo: eita, agora estou conseguindo respirar melhor. Eita, hoje eu estou conseguindo fazer as coisas melhor. Porque a Bíblia é a saúde do seu corpo, da sua mente, da sua alma, do seu coração. É ela que faz você andar. Aí você talvez esteja dizendo assim: ah, mas você não me conhece. Você não sabe da minha vida. Realmente eu não te conheço. Não sei nem quem você é. Talvez você veio aqui pela primeira vez e está vendo: menino, que pastor é esse? Sangue de Jesus tem poder. Eu vim entregar essa mensagem para você mesmo. Não é só para a igreja que já congrega aqui. É para você que está aí na sua casa me assistindo hoje. Talvez daqui a... essa mensagem está gravada hoje, vai ser gravada hoje, e você escuta daqui a 2, 5 anos, e a palavra é para você, porque Deus direciona no momento certo. Se todo mundo entendesse isso, íamos ter mais vidas restauradas, mãe. Dentro da igreja e fora da igreja também. Íamos ter menos pessoas perdidas. Íamos ter menos pessoas feridas, traumatizadas, frustradas, sem identidade. Até mesmo
dentro da igreja. Olha ao seu redor. Onde você trabalha, onde você estuda. Na sua família. Há uma multidão com fome espiritual e existem milhares de pratos que estão ali esperando apenas que você se levante, se posicione para servir e servir uma porção de Cristo para aquelas pessoas. Aí no versículo 9, continuando, diz assim: o meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. E Ele está olhando para dentro, pelas janelas. Ele está me espiando pelas grades. A pergunta do Espírito Santo para você hoje aqui: o seu lar tem sido um lugar de intimidade? Onde Jesus habita, ou Jesus está do lado de fora, espiando? Ou Jesus tem que ficar do lado de fora, olhando pela grade, porque você não deixa entrar? Talvez você esteja aqui dizendo: meu casamento está falido. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Deixa Jesus entrar na tua casa, que o casamento não vai ficar mais falido. Ah, pastora, mas a senhora não me conhece. Eu sou invejosa. Eu sou rixosa. Eu sou chata. Eu sou traumatizada. Eu sou pessimista. Mas por que você está deixando Jesus do lado de fora? Deixa Ele entrar dentro da sua casa. Ah, pastora, mas não tem jeito mais para mim. Até os médicos já me desenganaram. Ei, deixa Jesus entrar. Está aqui, ó, 3 cânceres. Estou aqui contando vitória para você. Tem até uma música, né? Que diz assim: para o tom, porque eu vou pegar ele senão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Me ensina a ter santidade. Porque o Senhor é meu bem maior. Prestou atenção? Pode voltar para o tom antigo. Prestou atenção que você canta isso? Você canta: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe, Jesus, aqui, ó, dentro dessa estrutura todinha. Mas só que às vezes a gente canta, como eu disse aqui, no automático. A gente não presta atenção no que a gente está cantando. Jesus conhece todos os teus segredos. E os mais obscuros Ele conhece. Agora tem uma coisa: Ele não abre mão de você. Ele não desiste de você. Abra a porta hoje da sua casa. Deixe Ele entrar. Não só diga assim: ah, eu tenho Jesus já. Certo, mas será que Jesus tem você? Será que Ele tem você totalmente? Às vezes a nossa casa é tão barulhenta. E eu não estou falando barulhenta de pessoas, mas eu estou falando de barulhenta que a gente deixa as vozes de lá de fora nos distrair. E a gente acaba deixando o noivo de lado de fora. E ele fica olhando pela janela e batendo na porta: ei, deixa eu entrar. Ele está esperando que a gente consiga fazer silêncio para ouvir a voz dele. Tá ligado? Versículo 10. Estou já terminando. O meu amor está falando comigo. A voz do versículo 8, ela está ouvindo, mas está bem distante. Mas lá no versículo 10, a voz é dirigida a ela. Olha só o comando do noivo: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem.
Essa voz, ela está trazendo uma ordem de posicionamento. Jesus está dizendo assim para você hoje: se posicione, se levante, venha, tenha coragem. E ele usa 3 palavras-chave que muda tudo, e eu quero passar para você. Quando ele diz amada minha, formosa minha, antes de pedir qualquer coisa, ele cura a sua identidade. Ou seja, ele cura a identidade dela antes de chamar ela. E talvez ela estivesse se sentindo esquecida ou sem valor. Talvez você chegou aqui hoje assim, mas o noivo a chama de formosa. A voz de Deus nos lembra de quem nós somos nele. Depois ele diz assim: levanta-te. O noivo está dizendo assim: chega de ficar prostrada, chega de ficar reclamando, chega de ficar escondida, ei, chega de ficar com medo, para dessa timidez, vem. O tempo de cantar chegou. E ele diz: vem. Preste atenção, ele não diz vai, ele diz, ele não está mandando você ir para lugar nenhum. Ele está mandando você vir para perto dele. Ah, mas eu vou evangelizar o mundo. Ei, antes de evangelizar o mundo, vem sentar pertinho de Jesus e conversar com Ele, conhecer Ele primeiro. Porque o teu primeiro chamado é estar com Cristo, é ser amigo de Cristo, é ser íntimo de Cristo, é conhecer o cheiro dEle, é conhecer a voz dEle. Aí depois sim, Ele vai dizer: agora é o teu segundo chamado. Agora você está pronto, porque você me conhece. Agora você vai falar de mim melhor. Você vai falar quem eu sou. Você vai dizer qual o cheiro. Você vai dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu fiz, por onde eu andei. Agora sim, vai! Ide e evangelizai o mundo inteiro. Conjecturando eu. Entendeu? Ele está dizendo: vem. E hoje eu estou falando aqui para pessoas que talvez tenha quebrado a aliança com Cristo hoje. Hoje não, faz tempo, né? Ou para aqueles mesmo que está dentro da igreja, mas está um pouquinho assim, feito uma peça que a gente fez, um pouquinho distante. Mas como é esse pouquinho distante? Eu quero que você se levante aí do seu lugar. Pode se levantar. Deus está querendo renovar a aliança dele com você. Sabe quando a gente é casado e a gente completa 9, 10 anos, 15 anos, 20, 50, e a gente diz assim: eu vou fazer uma renovação de votos com meu marido. Pois é, Jesus está chamando você hoje para fazer uma renovação de votos com Ele, de aliança com Ele. Mas eu já estou dentro da igreja. Mas mesmo assim, talvez você esteja dentro da igreja, perdido dentro da igreja, sem saber tua identidade, sem saber quem Cristo é. E você faz muito tempo que está sentado nessa cadeira, e Jesus dizendo: vem, senta aqui na mesa comigo. Faz tempo que tu não senta, faz tempo que tu não vem conversar comigo, faz tempo que tu não depende de mim. Jesus é o nosso amado. Tá ligado? Não, tá ligado? E eu quero chamar a minha irmã Jocilene, não é isso? É Jocilene? Vem cá mesmo, irmã. Porque ela me chamou. Jesus mandou te chamar, eu te chamei. Sobe aqui, vem cá. Sobe aqui. E às vezes a gente fica perguntando, né? Jesus, só queria que o Senhor falasse comigo hoje. Ele já está falando. Você
pode apagar as luzes aí. Continua no mesmo tom. Cadê Jéssica? Jéssica, tá por aí? Aqui. Obrigada. Você conhece aquela música que fala assim: me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, e mudou minha vida inteira, me vestiu. Oi? Parou aí. Vê só. Só estou fazendo o que Jesus mandou fazer. Aí você conversa com ele. E eu sei que tu tem conversado. Presta bem atenção. Quanto tempo faz, irmã? Está na igreja? Tem a idade da minha filha, 18 anos. 18 anos. Talvez você chegou aqui hoje e tenha 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, mas está precisando hoje reatar essa aliança, porque o amado está te chamando. Lá no mundo, minha irmã, o mundo, ele te dava umas vestes, e era veste de depressiva, vestes de ignorante, vestes de uma pessoa sozinha, amargurada. Essa era a veste que o mundo te dava. Mas aí vem Jesus e diz assim: me vestiu com roupas novas, lugar na mesa, o meu Pai não me rejeita. Aí tem mais. Só que Jesus diz isso: eu estou te dando vestes novas. Eu te dou hoje vestes de filha, vestes de amada, vestes de escolhida, separada, ungida. Ele vai te dar o direcionamento. É Ele, mais ninguém. Não importa as vozes contrárias, porque Ele mesmo diz que Ele também te unge. Com olhos sobre a tua cabeça. E Ele também te diz que hoje Ele te dá um anel, mas é um anel na tua mão de noiva, porque tu és amada dele. Tu és amada do Senhor. E enquanto tu andares e por onde tu andares, Ele está dizendo: eu te dei vestes novas. Eu enchi teu prato. Eu enchi teu prato do alimento do céu. E é hoje, não mais um dia, nem mais outro e nem menos, que você vai vir e fazer aquilo que eu te direcionei, que tu já sabes. Em nome de Jesus. Hoje é veste nova. É óleo de unção e de alegria sobre aquilo que te dava tristeza. Mas eu será, Senhor, que eu vou ter aquilo que eu quero. O Senhor está dizendo: não, eu vou te dar aquilo que tu precisas. É por isso que eu te dei essa veste de amada. Eu te dei um anel de filha. E hoje te digo: tu és filha. Tu não és mais renegada. Tu és uma filha amada, princesa do Senhor. E assim o Senhor nos diz hoje sobre todos nós, sobre todas as nossas vidas. E talvez seja essa a tua oração hoje.
Seja essa a tua oração dizendo: Jesus, me enxerga aqui, me enxerga aqui. Ei, Jesus está dizendo para você que Ele já lhe enxergou faz tempo, mas Ele também está dizendo: por que você se distanciou? Por que você saiu do seu lugar? Eu queria te usar e quero te usar. Eu te dei anel, eu te dei roupa, mas tu ainda não fizeste aquilo que tem de ser feito. Ei, os prazeres do mundo não vão te trazer a alegria que Ele, Jesus, tem para te dar. Tem prato vazio que Jesus está colocando na tua frente para tu encher. Mas primeiro Ele está dizendo: vem, vem, vem. E assim a gente diz para o Senhor com essa canção desta maneira: vem, chegou na Me acompanha, foi meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Ele chegou na minha cabeça, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai. Ei, é com você mesmo que Jesus está falando e você sabe, porque você está sentindo um queimou aí dentro do seu coração. Ei, Jesus está te chamando para a mesa. Ele está te chamando hoje para te dar vestes novas. Quem dizia que você não valia nada, que você era uma desprezada, um desprezado, que não ia dar para ninguém, Jesus está dizendo hoje: levanta, amada minha, levanta, amado meu, e vem. Hoje Jesus te chama. Sabe por quê? Porque hoje é tempo de cantar. Hoje é tempo de celebrar. Hoje é o tempo de você dizer: Jesus, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Diga isso. Me chegou na roupas novas. Ele já te deu esse lugar na mesa. E leva-me ao lugar. Aonde? Onde? O quê? Então desfruta esse momento agora, meu irmão. Se tiver de ajoelhar, ajoelhe. Se tiver de pular, pule. Se tiver de deitar, deite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Sem Ele nós morremos. Te amo, meu. E sem Ti eu sei. Te amo, meu. Diga a Ele que o ama. E sem Ti eu sei. Me vestiu, diga. Me vestiu com. Declare, declare. Me vestiu